O indivíduo chega na entrevista de emprego, né? E o entrevistador fala lá que o salário médio pago na minha empresa é de R$ 4.167,30. Aí ele fica todo animado, né? Acha que vai ganhar em torno disso, porque o salário médio é esse valor. Nossa, excelente, né? Não vejo a hora de começar a trabalhar. Aí ele vai ter acesso à folha salarial. Aí ele observa que diretor-geral ganha 21 mil, diretor executivo metade, secretário metade, coordenador quase metade, administrador quase metade, e assim sucessivamente. E tem salários em torno de R$ 465,85. Então vejam que os extremos, eles são muito grandes. Há uma desigualdade muito grande entre as faixas salariais dentro dessa empresa. Então a média, que é a soma de todos os salários, dividido pelo número de funcionários, dá esse 4.167,30. Mas 4.167,30, olha só o secretário-geral, acima de coordenador de eventos, que ganha esse salário. A grande maioria ganha salários menores do que a média, né? Então, toda vez que eu tenho uma diferença muito grande entre isso aqui, isso me mostra uma variabilidade muito grande dos meus dados. E a minha média, então, não é uma boa medida para expressar os valores obtidos nessa amostra em relação à população. Bom, mas aí, ao invés do entrevistador falar que o salário médio é 4.167, ele fala, o salário mediano pago na minha empresa é de R$ 1.400. Ora, se ele fala que o salário mediano é R$ 1.400, aí o valor já dá uma desanimada, né? Só isso? Bom, isso porque a mediana, ou o salário mediano aqui no caso, é o valor central da distribuição. É o valor que divide essa distribuição em dois conjuntos de dados iguais. Então, aqui, ó, o atendente de telefonia que tem um salário mediano. Acima dele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargos com salário mais alto. E abaixo dele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 com salários mais baixos. Então, a mediana, ela não sofre nenhum tipo de influência devido a essa diferença de valores mínimos e máximos. Então, ela é muito boa para ser interpretada junto com a minha média. Tá? Então, o valor da média sozinha e o valor da mediana sozinho não tem o mesmo valor que o valor da mediana associado ao valor da média. Se os meus valores de média e mediana estiverem próximos, significa que a minha distribuição possui como ponto central a minha média. E aí a possibilidade de que as outras pessoas ou que os outros dados girem em torno da média é muito grande. Porque a minha distribuição tem uma média muito parecida com a mediana. Uma distribuição de frequência simétrica que representa muito bem uma população, ela tem uma média e uma mediana igual. Ou seja, as minhas duas medidas de posição central, elas são iguais. Então, se a minha média e a minha mediana for igual, significa que o meu valor médio dos dados é igual à minha média.
E aí os valores que estão antes e depois têm uma proximidade muito grande com a minha média. Então, eu tenho uma desigualdade, uma variabilidade menor dos meus dados. Tá? Pessoal, tudo bem? Sim ou não? Então, a mediana precisa de cálculo? Depende, né? Se eu tiver a tabela já distribuída e eu conseguir observar qual é o valor médio, basta eu observar o ponto médio. Agora, se eu tiver uma distribuição de frequência, nem sempre eu consigo, só de observação, ver qual é o valor da minha mediana. Como que eu faço para calcular essa mediana, então? Eu não preciso colocar os meus dados em ordem... Eu preciso estar com meus dados em ordem crescente, sempre, na distribuição. Tá? Então, eu tenho que estar sempre com os dados na forma de rol, para poder fazer essas avaliações. É o ideal. Ou, então, estar com esses dados na forma de distribuição de frequências, em classes, divididos em classes. Para a média, eu não preciso de estar com os dados distribuídos em ordem crescente. Eu não preciso de estar com os dados em rol. Basta eu ter os dados brutos. Para a moda, eu também não preciso que os dados estejam em rol. Eu preciso que os dados estejam em frequência, né? Em tabela de distribuição de frequência. Então, a sequência ideal, pessoal, é dados brutos, organizados em rol, organizados em distribuição de frequência. Com a distribuição de frequência, eu consigo determinar qualquer uma dessas medidas de posição. Só que algumas delas eu não consigo determinar se eu não tiver distribuição de frequência. Então, eu sempre faço a distribuição de frequência para poder ter a possibilidade de calcular essas medidas. Isso quando eu estou fazendo esse cálculo manual. Tá? Na calculadora ou no computador, basta eu ter os dados brutos. Ele já vai me dar, ele consegue fazer esses cálculos. Eu não preciso de ter essa distribuição, então, nem em ordem crescente, nem em distribuição de frequência. Então, vamos lá, olha só. Passo 1, identificar o total de valores da minha amostra. Então, eu tenho que saber quantos dados eu tenho. Se a quantidade de dados é par, a minha mediana é a média aritmética dos valores da posição N2 com a posição N dividido por 2 mais 1. Então, se os números são pares, se o número de dados é par, eu pego o número dividido por 2, aí tem a posição lá. Por exemplo, 20. Tenho 20 dados. 20 dividido por 2 é 10. Então, eu pego o valor que corresponde à posição 10, mais o valor que corresponde à posição 11, e somo o valor da posição 10 mais a posição 11 e divido por 2. Esse é o meu valor se eu tiver o número de dados par. Se eu tiver o número de dados ímpar, eu pego o valor central. Esse valor central é o número ímpar mais 1 dividido por 2. Então, se eu tenho 21, 21 mais 12, mais 1, 22 dividido por 2, 11. Então, 11 é a posição central. A mediana é o valor da posição central. Então, para o número ímpar, não preciso fazer média. Eu pego o valor central. Tá? Eu preciso fazer média quando eu tenho um número par. Ok, pessoal?
Então tá lá, o número ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 categorias. 13 mais 1, 14. Dividido por 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a posição 7 é o meu valor mediano. Não preciso fazer média. Bom, então vamos lá. Uma tabela aqui, ó, de sessões de ginástica laboral realizadas por jornada de trabalho. Então, em 9 jornadas não se realizou nenhuma sessão. Em 16 jornadas, realizou uma sessão. Em 24 jornadas, realizou 2 sessões. Em uma jornada, realizou mais de 2 sessões. Então, o somatório do número de sessões é igual a 50, o número de amostras que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4 classes. Então, como que eu faço? Se eu tenho 50, que é um número par, eu pego 50 dividido por 2, então da posição 25. Pego 50 dividido por 2 e somo mais 1, então a posição 26, dividido por 2. Então, na posição 9 mais 16, 25. Então, na posição 25, está dentro aqui, ó, uma sessão. 9 sessões, nenhuma. 16, uma. 16 mais 9, 25. Então, na posição 25, é a última posição que pertence a essa classe de 1. Já a posição 26 pertence à classe de 2 sessões. Então, 1 mais 2, dividido por 2. Então, eu tenho 1,5 sessões de média para essa distribuição aqui. Difícil, pessoal? Então, vamos lá. Olha só. Voltando aqui. A mediana precisa de ter números distribuídos em ordem crescente? Não. Eu preciso de ter a distribuição em classe. A distribuição em frequências. Então, eu só posso ter mediana se eu tiver distribuição em frequência. Para eu saber qual é a posição aonde eu tenho o ponto médio dos meus dados. Se o número total de dados é par, eu pego o número total de dados e divido por 2 para saber a posição que eu vou usar para fazer a média ponderada, a média aritmética, para obter a minha mediana. Então, a posição que eu preciso é a posição 50 dividido por 2, que é a posição 25. Então, o número que ocupa a posição 25 vai ser utilizado junto com o número que ocupa a posição 26. Porque o outro número é o número total de dados dividido por 2 mais 1. Então, se eu começar aqui a distribuição, 1, 2, 3, 9, não tiveram nenhuma sessão. 10, 11, 12, 13, 14, 15, até o 25 tiveram uma sessão. Então, da 10ª até a 15, até o 25 tiveram uma sessão. Da jornada 26 até a jornada 49, teve 2 sessões. Na jornada 50, teve mais de 2 sessões. Então, a jornada 25 tem uma, a jornada 26 tem 2. 1 mais 2 dividido por 2, 1,5 sessões. Então, a mediana de números pares em distribuição em classe, eu utilizo essa metodologia para determinar. Número ímpar,
Basta eu somar o número total de amostras, 59 mais 1, dividir por 2. Então, 60 dividido por 2, 30. Então, o número que ocupa a posição 30, ou o valor que ocupa a posição 30, será, então, o meu valor mediano. Então, nessa aqui, ó, eu tenho 9 jornadas, nenhuma sessão, 16 jornadas, uma sessão, 24 jornadas, 2 sessões, 10 jornadas, mais de 2 sessões. Então, até a 9ª jornada, nenhuma sessão. Da 10ª até a 25ª, uma sessão. Da 26ª até a 49ª, 2 sessões. Da 50ª à 59ª, mais de 2 sessões. Então, a minha 30ª sessão, que é o número total mais 1 dividido por 2, está aqui, ó. Do 26º ao 49, que corresponde a 2 sessões. Esse é o meu ponto médio. Essa é a minha mediana. Sim, pessoal. Sim ou não? Então, olha só. Qual o valor mediano nessa distribuição de frequência em classes? Ora, agora eu tenho que tomar cuidado. Que a minha classe, ela tem um intervalo de dados. Então, tempo médio de serviços em meses. De 2 a 9, 20 trabalhadores. 9 a 16 meses, 10 trabalhadores. 16 a 23 meses, 8. 23 a 30 meses, 6. 30 a 37 meses, 3. 37 a 44 meses, 0. 44 a 50 meses, 2. Vejam que aqui agora eu tenho um intervalo, um incremento entre as minhas classes. Isso faz com que o meu cálculo, então, de mediana fique um pouquinho diferente. Olha aqui, ó. A minha mediana, ela estaria localizada na 24,5 posição. 24,5 posição não existe. Não tem uma posição quebrada. Posição é uma variável e ela não pode ser fracionada. Ou é 24 ou é 25. Né? Não tem 24,5. Então, a minha mediana estaria localizada aqui, ó. Porque a minha primeira classe tem 20. A minha segunda classe é de 20 para frente, até 30. Olha aqui a frequência acumulada. Então, eu tenho tempo de serviço, frequência acumulada. A terceira coluna aqui. Ó. Então, de 0 a 20 está na primeira classe. De 21 a 30 está na segunda classe. Então, a posição média ficaria aqui. Nessa terceira classe. Desculpa, nessa segunda classe, né? Já que eu tenho um número total de dados de 49. Aqui eu não posso simplesmente pegar esse 49 e fazer 49 mais 1, 50, dividir por 2, achar 25, e 25 eu achar o número, porque eu não tenho a posição 25. Porque a posição 25 está entre 9 e 16. Eu não sei que número que é esse. Né? Então, como que eu faço? Eu uso uma fórmula matemática. Então, agora, a minha mediana será o limite inferior da classe onde está a mediana, mais a posição ocupada pela mediana na distribuição, menos a frequência acumulada abaixo
da classe anterior, onde está a mediana, dividido pela frequência absoluta da classe onde está a mediana, vezes o intervalo. Só vejam que eu estou mostrando para vocês as fórmulas. Essas fórmulas não serão cobradas de vocês, tá? E muitas vezes vocês estarão com calculadora ou na frente de um computador para fazer esses cálculos. Ou, do contrário, a fórmula será dada para vocês. Então, o que eu preciso que vocês entendam é interpretar os dados, interpretar as tabelas. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Voltando, então, a essa distribuição em classe. Mediana é igual ao limite inferior da classe onde se encontra a minha mediana. Nós já vimos que nós temos um total de 49 dados. Então, 49 dados, 49 mais 1 dividido por 2, 25. Esse 25, ele está aqui, ó, nessa segunda classe. Porque até a posição 20 pertence à primeira classe. De 21 a 30 pertence à segunda classe. Então, o limite inferior dessa classe é 9. Aqui, ó. Vai de 9 a 16. A posição da minha mediana seria 49 dividido por 2, 24,5. A frequência acumulada anterior à classe onde está a minha mediana é 20. Ora, a frequência acumulada da minha classe é 30. A anterior é 20. Então, 24,5 menos 20. Dividido pela frequência absoluta da classe onde está a minha mediana. Então, a frequência absoluta é 10. Vezes o incremento da classe. Incremento é o valor maior menos o valor menor da classe. 16 menos 9, 7. Se eu fizer essas contas aqui, eu vou observar que a minha mediana é 12,15 meses. Então, pessoal, olha só, esse valor é um valor quebrado, tá? É um valor teórico da minha mediana. Se eu tivesse esses dados distribuídos, eu não teria, por exemplo, esses dados de meses quebrados. A medida de mês é uma medida discreta. É um número inteiro, tá? Então, se eu tivesse a minha distribuição dos dados bruto, eu poderia identificar essa mediana através da observação do ponto médio. Como o número aqui é ímpar, bastaria eu somar mais 1, dividir por 2 e observar o número da 25ª posição. Mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho esses dados de distribuição. Eu só tenho os dados da distribuição em classes. E classes com incremento. Tá? Sim ou não, pessoal? Então, vamos lá. Vamos repetir aqui. Da onde veio o limite inferior da classe da mediana? Ora, nós descobrimos que a classe da minha mediana, ou a posição onde está a minha mediana, ela está inserida nessa segunda classe aqui, de 9 a 16. Porque a posição média dos valores aqui é 25. 25, olha só, a primeira classe tem 20 dados. A segunda mais 10. Então, 20 mais 10 é 30. 25 está entre 20 e 30. Pertence à segunda classe. Então, o limite inferior da classe onde está a minha mediana é 9. Tá? O ponto, ou a posição da minha mediana, aqui eu vou usar
o número de dados dividido por 2. 49 dividido por 2, 24,5. Menos a frequência acumulada da classe anterior aonde está a minha posição mediana. Então, a classe onde está a minha posição mediana tem a frequência acumulada de 30. O anterior tem 20. Então, eu pego esse 20 e coloco aqui. Esse 20, então, é o valor da minha frequência acumulada da classe anterior. Sim ou não? Pessoal, da onde vem a frequência acumulada? A frequência acumulada é a soma das frequências absolutas anteriores. Então, a primeira classe tem uma frequência de 20. Significa que ela tem 20 dados nessa classe. Então, a sua frequência acumulada é 20. Como não tem classe anterior, é 20. Na segunda classe, eu tenho 10 dados referente a essa segunda classe. A frequência acumulada é 10 mais a frequência anterior, mais 20, dá 30. Na terceira classe, eu tenho 8 dados. A frequência acumulada até a minha terceira classe é 20 mais 10 mais 8, 38. Então, a frequência acumulada é a soma das minhas frequências absolutas anteriores. Isso vai me dizer quantos dados eu tenho até essa classe. Então, por exemplo, na classe de 37 a 44, até essa classe aqui eu tenho 47 dados já distribuídos. Se o total é 49, ficou só 2 para distribuir nessa última classe. Sim ou não? Bom, então olha só. É importante a gente saber essas formas? É importante. É importante a gente... Seria importante a gente decorar essas formas? Seria. Mas isso não é fundamental. Fundamental é saber da onde extrair as informações para a fórmula e, principalmente, saber o que essas informações elas vão me dizer acerca dos meus dados. Então, preste atenção. Nós estudamos moda, média e mediana. Então, moda é o valor de maior frequência. Média é o valor total dos meus dados dividido pelo número total de amostras. Mediana é o meu valor central da minha distribuição de frequência, seja ela nominal ou frequência em classe. Toda vez que eu faço uma distribuição dos meus dados, distribuição de frequência dos meus dados, eu tendo a obter gráficos parecidos com esses aqui. Ó. Eu tenho dados mínimos, que vão caminhando para dados médios, depois dados máximos. Eu tenho dados mínimos, que vão caminhando para dados médios, depois dados máximos. Eu tenho dados mínimos, que vão caminhando para dados médios, depois dados máximos. E aí eu posso ter, basicamente, 3 tipos de distribuição. Esses 3 tipos eles estão distribuídos em distribuições assimétricas ou distribuição simétrica. A distribuição simétrica, pessoal, é quando eu traço aqui um ponto central da minha distribuição. Quem é o ponto central da minha distribuição? Mediana. Quando a minha mediana ela divide a minha curva em 2 regiões simétricas iguais, muito parecidas, semelhantes, eu falo que essa distribuição é distribuição simétrica. E aí,
a minha média, a minha mediana e a minha moda serão iguais. Quando eu tenho essa é uma distribuição perfeita. Significa que as minhas amostras têm baixíssima dispersão, baixíssima variação. Que ela representa a minha população com uma eficiência altíssima. Tá? Não, olha só, pessoal, presta atenção aqui no gráfico. Está escrito aqui o X e está apontando aqui para a reta pontilhada. Mas, na verdade, é porque aqui nessa reta pontilhada coincide a moda, a média e a mediana, tá? Mas o valor médio de uma distribuição é a mediana. Na distribuição simétrica, a mediana também é igual à média e também é igual à moda. Por isso que as três aqui, ó, estão representadas com sinal de igual e está parecendo que é a média que representa o ponto médio aqui. Mas não é isso. Por definição, o ponto médio de uma distribuição é a mediana. Na distribuição simétrica, a mediana é igual à média e igual à moda. Tudo bem? Sim ou não? Ok? Então, olha só. As distribuições simétricas, então, são distribuições onde eu tenho maior representabilidade da população pela minha amostra. Porém, eu posso ter distribuições que são distribuições assimétricas. E essa assimetria ela pode estar deslocada para a esquerda, onde a variabilidade dos dados é maior, fica à minha esquerda, ou deslocada para a direita, onde a variabilidade dos dados maior fica aqui à direita. Tá? Ora, se eu observar aqui no gráfico aqui, ó, o valor de maior frequência, o pico da minha curva, é a minha moda. Então, na distribuição assimétrica à esquerda, a minha moda é o maior valor entre as três medidas de posição. Então, a minha moda é o valor que tem maior frequência. Então, se no gráfico eu tenho aqui valores da distribuição versus frequência absoluta, o ápice da minha curva representa a minha moda. Bom, nessa distribuição assimétrica à esquerda, a minha moda, então, é o maior valor. É maior do que a minha mediana e maior do que a minha média. A média é o menor valor de todos, porque a maior números... Desculpa. Eu tenho uma concentração muito grande de números mínimos na minha distribuição. Então, minha média é uma média baixa. Já aqui, ó, na distribuição assimétrica à direita, a minha moda, que é a maior frequência dos meus dados, ela está localizada à esquerda das demais medidas de posição. Então, a minha moda é uma moda mínima, menor do que a minha mediana, menor do que a minha média. Então, olha só, eu falei errado aqui. Na distribuição assimétrica à esquerda, vejam que a maior parte dos meus dados, olha aqui, ó, em torno da moda, que é o ápice da curva, então a maior frequência dos meus dados são valores que têm aqui valores elevados. Né? Já aqui, ó, a maior frequência dos meus dados
estão localizados em valores menores. Só que os valores são menores, mas tem uma alta frequência. Isso faz, então, com que a minha média seja elevada. Então, a moda é menor do que a mediana, que é menor do que a média. Então, distribuição simétrica, as três medidas de posição são iguais. Medida assimétrica à esquerda, a moda é maior e a média é mínima. Medida de distribuição assimétrica à direita, a moda é mínima e a média é máxima. Sim ou não, pessoal? A moda nem sempre são números pares, tá? A moda é o número que tem maior frequência. Não importa se é ímpar ou se é par. É a maior frequência. Então, eu posso ter um número que se repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Esse número pode ser ímpar ou par. Pode ser com vírgula ou sem vírgula. Moda é o número, é o valor, que repetiu mais vezes. Tem maior frequência. Então, pelo gráfico, a moda é o pico da minha curva. É o ponto mais alto da minha curva, que é onde tem maior frequência. Então, aqui vai estar localizado minha moda. Então, à esquerda da minha moda estão valores menores do que a moda. E à direita da minha moda estão valores maiores do que a moda. Vejam que a curva aqui, ó, à esquerda, ela tem um número de dados maior. Ela é mais longa. A cauda aqui é mais longa. Essa cauda mais longa puxa essa média para baixo. Tá? Porque eu tenho vários números aqui, ó, baixos, mesmo que em frequência pequena, eu tenho muitos valores baixos. Porque a minha cauda é longa à esquerda, então minha média é mínima. Quando a minha cauda é longa à direita, eu tenho muitos valores altos. Mesmo que a minha frequência não seja tão alta, os valores são altos. Isso puxa a minha média para cima. Tá? Então, cauda longa à esquerda puxa a minha média para baixo. Porque eu tenho muitos valores baixos. Cauda longa à direita puxa a minha média para cima, porque eu tenho muitos valores altos. Então, imagine que eu tenha, por exemplo, uma empresa que pague salários a seus empregados com uma